Olá pessoal, vamos para mais uma correção aí de uma prova elaborada aí pela banca do CEP. Esta prova foi para o cargo de professor de língua portuguesa, mas para quem está se preparando, ou para quem vai se preparar para o concurso da Polícia Militar, esta prova aqui é muito importante, certo? Porque ela cobra questões de todos os níveis, né? E a gente sabe que concurso militar ele vai mesclando o nível em língua portuguesa. As 10 primeiras questões dessa prova aqui, ela tá tranquila, ela cobra, ela tá bem distribuída no conteúdo de língua portuguesa, gramática e interpretação, mas como ela é uma prova de língua portuguesa, né, as questões do específico também foram de língua portuguesa, né? E isso é bom porque dá para a gente entender mais ainda sobre a banca, né? Como é que a banca cobra a língua portuguesa. Então, assim, a gente vai corrigir esta prova aqui por etapa. Primeiro a gente vai corrigir as 10 questões e ela é 40 questões. Depois a gente faz um vídeo seguindo para a correção seguinte. Vamos lá para o texto, né? Texto 1. Falando em leitura, podemos ter em mente alguém lendo jornal, revista, folheto. Olha só, já inicia logo aqui. Ela já inicia dizendo assim, falando em leitura, ela, eu estou dizendo Maria Helena, que o texto é dela. E aqui eu já dou uma dica para vocês. Olhe sempre esses nomes em pequenininho aqui, ó. O nome da escritora, do escritor, ó, de onde foi tirado, o que é leitura, São Paulo, Brasiliense, falando em leitura. Então, isso aqui é importante, certo? Então, continuando a leitura, vamos lá. Falando em leitura, podemos ter em mente alguém lendo jornal, revista, folheto. Então, ela já inicia dizendo que o que a gente tem em mente, né, quando a gente fala em leitura, é alguém lendo, né, um jornal, uma revista, um folheto. Aí ela contrapõe aqui, ó, mais. A gente sabe que a conjunção mais é a conjunção adversativa, que dá a ideia de oposição. Então ela já vai contrapor o que ela vem dizendo aqui, ó. Mas o mais comum é pensarmos na leitura de livros. Então olha só, ela já faz esse contraponto aqui, né? E quando se diz que uma pessoa gosta de ler, vive lendo, e aqui ela traz entre aspas, e ela poderia cobrar uma questão, mas creio que ela não cobra a banca, né? Não cobra a questão sobre esse vive lendo, porque aqui vive lendo está no sentido conotativo, né? Talvez seja rato de biblioteca ou consumidor de romances, histórias em quadrinhos, fotonovela. Se passa em cima dos livros, na certa estuda muito. Então, olha só, de novo, no sentido conotativo. Se passa em cima dos livros, não quer dizer que a pessoa está passando em cima do livro mesmo, de fato, não. Isso significa que a pessoa estuda muito. Então, ela coloca entre aspas aí, porque ela está usando um sentido figurado. Sem dúvida, o ato de ler é usualmente relacionado, isso aqui é o mais importante, o ato de ler é usualmente relacionado com a escrita. Com a escrita. Com a escrita. E o leitor visto como decodificador da letra. Então, olha só. Ela diz que até aqui, né? Eu estou fazendo logo essa interpretação, né, para auxiliar nas questões. E é assim que você também precisa fazer na sua prova, né? Vai grifando, vai riscando e aí fica mais fácil. Então aqui ela diz que o ato de ler é usualmente relacionado com a mera decodificação de letra. Aí ela vai lá e coloca uma pergunta. Bastará, porém, decifrar a palavra para acontecer a leitura?
Como explicaríamos as expressões de uso corrente? Fazer a leitura de um gesto, de uma situação, ler a mão, ler o olhar de alguém, ler o tempo, ler o espaço, indicando que o ato de ler vai além da escrita. Então aqui a gente percebe que, e não tem uma questão nessa prova sobre inferência, mas aqui infere-se que a Maria Helena, né, ela não acredita muito que o ato de ler é apenas uma decodificação das letras, né, das frases. Ela acredita que o ato de ler vai muito além do que decodificar letras, né? Você pode fazer a leitura de uma mão, a leitura de uma expressão, de um gesto, certo? Então é isso que ela defende nesse texto aqui. E já é a primeira questão aqui, né? A primeira questão diz assim, ó, de acordo com o texto, qual é a concepção mais comum que as pessoas têm sobre o ato de ler? Ora, pensar em ler, tá aqui, ó. Pensar em ler, falando em leitura, podemos ter em mente alguém lendo jornal, ou seja, decodificando letras, que é o ato de ler usual, ou seja, usual, mais comum, que acontece no dia a dia. Então já temos aqui resposta letra A. De acordo com o texto, qual a concepção mais comum, ou seja, o que todo mundo acredita é que o ato de ler é apenas decodificar palavras escritas. Agora que eu quero chamar a atenção uma coisa. Aqui, ó. De acordo com o texto, qual a concepção mais comum que as pessoas têm sobre o ato de ler? Não é que a autora tem. Então, e ela traz o que é que as pessoas, né? Ó, o ato de ler é usualmente relacionado com a escrita e o leitor visto como decodificador da letra, certo? Se fosse uma questão sobre inferência, aí já seria outra resposta. Se você observar, da letra B à letra E, é o que a autora defende no texto. Ó. Ler é compreender o mundo, interpretar diferentes linguagens. Ou seja, ler é mais do que decodificar letras. Letra C. Ler é uma atividade criativa que envolve reflexão e análise. Ou seja, é uma atividade mais ampla do que decodificar letras. D. Ler é uma forma de comunicação oral entre pessoas. Olha só, mais amplo, não é apenas decodificação de letras. E letra E. Ler dá sentido ao mundo que nos cerca. Então, olha só, da letra B à letra E, ela traz aí as alternativas que está de fato com o que a autora do texto defende. Mas a questão não está pedindo o que a autora defende, está pedindo a concepção mais comum das pessoas. Então, a resposta aí da questão 1, letra A. Questão 2. A respeito do significado da pergunta, bastará, porém, decifrar palavras para acontecer a leitura? Assinale a alternativa em que contém apenas as afirmativas corretas. Então, olha só. Item 1 diz assim: provocar reflexão sobre o verdadeiro sentido do ato de ler. É isso, né? Quando ela lança essa pergunta aqui, bastará, porém, decifrar palavras para acontecer a leitura. Então, ela está provocando uma reflexão. Ela quer que a gente reflita sobre esse ato de ler. Se realmente o ato de ler é apenas decodificar palavras, né? Se é apenas decodificar letras. Então, será se é isso? Então, ela faz essa provocação mesmo, né? E depois ela vem com uma certa resposta, né? Que o ato de ler é muito mais amplo. Então, a 1 está correta, né? 2, vamos lá, 2. Insinuar que a leitura ocorre apenas com o domínio da escrita? Não, ela não tenta insinuar. Ela não tenta fazer essa insinuação, não. O que ela tenta mesmo é provocar. Então, aqui, vou colocar aqui até de vermelho para facilitar. Olha só. Ela não tenta fazer essa insinuação de jeito nenhum, certo? 3. Introduzir a ideia de que ler não se limita a decodificar. Olha, a mesma coisa que eu já vinha explicando, né? Ou seja, ler, para a autora,
não é apenas decodificar, né? Vai muito mais além. Então, quando ela lança essa pergunta aí, ela quer justamente isso, introduzir essa ideia de que ler não se limita a decodificar letras, não se limita a decodificar palavras. E item 4, reforçar a ideia de que ler se restringe a livro. Não, mais uma vez aí, ela que se restringir a livro, você está apenas decodificando, né, palavras. Então, a resposta correta aí é o item 1 e 3, que se encontra na letra B. Questão 3. Questão 3 diz assim: no período falando em leitura, podemos ter em mente alguém lendo jornal, revista, folheto, mas o mais comum é pensarmos na leitura de livros. O elemento coesivo destacado pode ser substituído sem alterar o sentido por. Aqui bem tranquilo, né? Se você conhece as conjunções coordenativa, as conjunções aditiva, adversativa, explicativa, conclusiva, fica mais fácil de você responder esse tipo de questão gramatical, né? E ele não cobrou uma conjunção muito complexa, né? Essa conjunção aqui, o mais, é o que a gente utiliza no dia a dia, é a conjunção que mais cai nas provas. Então, basta você entender que o mais é uma conjunção que dá a ideia de oposição e buscar outra que dá a ideia de oposição. Letra A, portanto. Portanto, a ideia aqui é de conclusão, pois a ideia é de explicação. Entretanto, a ideia é de oposição. Então, aqui, ó, a mesma ideia. Entretanto, já encontramos a resposta. Poderia ser todavia, do mesmo jeito, a ideia de oposição, certo? Letra D, quando dá a ideia de tempo. E o se, ideia de condição. Então, aí, muito tranquila essa questão 3. Avançando para a questão 4. Questão 4 precisa fazer a leitura desse textozinho pequeno aí, 2, né, do Paulo Freire. A importância do ato de ler, né? O analfabetismo não é uma chaga, nem uma erva daninha, que se deve extirpar. Mas, olha só o mais aí que a gente acabou de entender. Mas, uma das expressões concretas de uma realidade social injusta. Erradicar o analfabetismo significa muito mais do que ensinar a ler e a escrever. Significa transformar as condições sociais que o produzem. Questão 4. Segundo Paulo Freire, por que o analfabetismo não deve ser visto apenas como um problema individual a ser extirpado? Então, olha só, ele diz que assim, ó, o analfabetismo, ele começa dizendo, o analfabetismo não é uma chaga. Ou seja, quando ele diz não é uma chaga, não é o que? Uma doença, né? Então, ele quer, segundo Paulo Freire, né? Segundo Paulo Freire, porque o analfabetismo não deve ser visto apenas como um problema individual. Letra A, porque ele decorre de falhas no sistema educacional. Se você for analisar essas três linhas desse texto aqui, ele não fala sobre falhas do sistema educacional, não. Ah, professor, mas eu sei que o analfabetismo acontece por causa de falha no sistema educacional. Mas a questão está pedindo segundo, certo? Paulo Freire, e ó, segundo esse texto aqui, ele trouxe o textozinho para você, certo? Segundo Paulo Freire, de acordo com o texto 2, ele traz apenas, ó, aqui as aspas, ó, esse trechozinho aqui, certo? Então, você vai se ater em analisar apenas o que ele trouxe, certo? Você não pode fazer interpretação considerando o que você acha por fora do texto, certo? Então, letra A não é. B, porque é causado pela falta de interesse das pessoas de aprender. Também
Ele não fala da questão do interesse das pessoas. Isso aqui, ó, embora a gente saiba que também é um problema, entendeu? A falta de interesse, entendeu? Mas o texto não fala. Letra C, porque é uma condição natural em sociedades desiguais. É uma condição natural. Primeiro que não é uma condição natural em sociedades desiguais, né? Não, primeiro que não é uma condição natural. Na verdade, o erro está aqui, natural, né? Pronto, o marcador não quis funcionar agora, mas vamos lá. Letra D, porque representa uma expressão de injustiças sociais mais ampla. Olha só, por isso que eu digo que você tem que se ater ao texto, porque a resposta é a letra D. Na letra D diz, ó, porque representa uma expressão de injustiças sociais mais ampla. Olha só o que ele diz aqui, ó. Expressões concretas, ele só coloca na alternativa com outras palavras. Expressões concretas de uma realidade social injusta. Então, ele só coloca aí diferente. Né? Então, 4, letra D. Questão 5. Sobre o trecho, analfabetismo não é uma chaga, nem uma erva daninha. Assinale a alternativa que contém apenas as afirmativas corretas. Item 1. Apresenta a linguagem denotativa. Aqui, eu já até expliquei agora há pouco, né? Porque ele faz um paralelo bem que sim, ó, o analfabetismo com uma doença, né, com a erva daninha. Então, ele usa um pouco de uma figura de linguagem, né? Ele usa do sentido conotativo, o analfabetismo não é uma chaga, ou seja, não é uma doença. Então, ele faz esse paralelo aí, né? Então, para ele fazer isso, ele se utiliza do sentido conotativo, né? Então, o item 1 está errado porque está dizendo sentido denotativo. Né? Não está no sentido denotativo, está no sentido conotativo, né? No sentido figurado. Item 2. A palavra analfabetismo é formada por derivação prefixal e sufixal. Correto, né? A palavra analfabetismo olha só, o AN é um prefixo e o ismo é o sufixo. O AN dá a ideia de negação, né? E o ismo dá a ideia de condição, uma condição de um estado de condição, ou seja, qual o estado que aquela pessoa, qual a condição que aquela pessoa permanece de analfabetismo, ou seja, analfabeta, que é justamente ao contrário, e aqui está aqui o AN com ideia de negação, né? Ao contrário de alfabetizado, né? Então, item 2 está correto. Aqui a gente poderia também, né? Eu creio que muitos já sabem, mas a gente já poderia ir eliminando, né? Geralmente quando eu estou respondendo, já vou eliminando por alternativa. Aqui é porque eu estou tentando corrigir de forma mais rápida possível, né? Mas aqui, vamos fazer isso aqui por eliminação. Ó. O item 1 está errado, né? Então a gente vai eliminar já aqui, vamos ver qual a gente já pode eliminar. Onde tem 1 está errado, né? A gente elimina A, a gente elimina C, elimina D. Olha só como ficou mais fácil. Só ficou entre a B e a E. A letra C, o item 3, a palavra nem exerce a função gramatical de advérbio. E a palavra nem, o analfabetismo não é uma chaga. E nem não. Aqui ele está mais com sentido de aditivo, de uma conjunção. Certo? E item 4, as expressões chaga e erva daninha têm sentido metafórico, né? O sentido figurado. Então, já encontramos aí a resposta, né? 6. 6 a respeito. Eu vou fazer essa questão 6 aqui, e aí eu vou
dar a pausa e gravar o restante no outro vídeo. A respeito do segmento, significa transformar as condições sociais que o produzem. Assinale a alternativa que contém apenas as afirmativas corretas. O pronome o refere-se ao termo analfabetismo. A respeito do segmento, significa transformar as condições sociais que o produzem. O que que o produzem? O que que o produzem? Então, deixa eu entender aqui novamente. A respeito do segmento, significa transformar as condições sociais que o produzem. Vamos voltar bem aqui sim ao texto. Que o produzem. O analfabetismo é uma chaga, nem uma erva daninha, que se deve extirpar. Mas uma das expressões concretas da realidade é erradicar o analfabetismo. Isso. Erradicar o analfabetismo significa muito mais do que ensinar a ler e a escrever. Significa transformar as condições que ou seja, o analfabetismo, né, produzem. Então, item 1 está correto. Item 1 está correto. Item 2. A forma verbal transformar encontra-se no particípio? Não, ó. Transformar termina em AR. Aqui, então, está no infinitivo. O vocábulo que exerce a função de pronome relativo, vocábulo que aqui, ó, exerce a função de pronome relativo, sim, ele substitui, né, as condições sociais. Ó, significa transformar as condições sociais que o produzem. Então, aqui, ele substitui, né, condições sociais. Então, está correto, o item 3. O item 4, a forma verbal produz encontra-se no presente do subjuntivo. Produzem, não está no presente do indicativo, né? Precisa nem voltar lá o texto lá no presente do indicativo. Então, a resposta correta é 1 e 3. Letra B. Então, assim, a gente vai terminar de corrigir. Tem o outro texto, o texto 3. A gente vai responder já a questão 7, 8, 9 e 10 em outro vídeo. E depois tem as outras questões, certo? Se você está se preparando para algum concurso da banca no CEP, principalmente o concurso da Polícia Militar que vai acontecer, se inscreva no nosso canal, deixe o nosso gostei para continuar com as correções de todas as provas da banca no CEP e de outras provas de língua portuguesa também, certo? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.